Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto, 8h31 agora. Estamos no ar, a partir de agora, ao vivo com o Giro Rio Preto e as informações da cidade de interesse público. Olha, enquanto no país o governo luta para que o IPC chegue próximo ao teto da meta, em Rio Preto ele deve ficar abaixo dos 4,5%, que é o centro da meta este ano. A queda do índice em outubro na cidade foi de mais de 1%. Para os homens que ainda não se conscientizaram dos perigos do câncer de próstata, nós preparamos uma reportagem especial hoje. Um urologista vai explicar tudo o que você precisa saber sobre a doença e quem sabe até te convencer a fazer o exame preventivo. Mulheres ganharam um novo canal para fazer denúncias de violência, um número de telefone que vai ajudar a punir os agressores. Você fica sabendo de tudo aqui com a gente, a partir de agora, no Giro Rio Preto. Quinta-feira, 10 de novembro de 2016, está passando rápido, hein? Pensa só, daqui a pouquinho já é dezembro, Natal, 2017 está chegando por aí. Vamos com ânimo, gente, 2016 precisa terminar logo, para começar um ano novo, quem sabe? Vamos torcer sim, para que seja muito melhor 2017. Já a partir de agora, tá pensando que é cedo? Não, já a partir de agora temos que ter fé, temos que fazer força aí para poder ter um 2017 muito melhor que 2016. Bom dia para você que está sintonizando 106,7 MHz, uma emissora da Prefeitura de São José do Rio Preto, na manhã desta quinta-feira, uma manhã maravilhosa também, de céu azul. Vamos ver se vai continuar assim, né? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, a gente vai saber exatamente como é que vai ser. Bom, para você que está indo para o trabalho neste momento, ouvindo a gente no seu rádio do carro ou então no seu celular, no ônibus ou caminhando mesmo, tenha um ótimo dia de trabalho, viu? Para você que está vindo para São José do Rio Preto, afinal de contas já é quase fim de semana, tem muita gente que já está de férias também, vem passear, passar o fim de semana na cidade, visitar a família, fazer compras, talvez, ou então você que está vindo ao trabalho também. Olha, uma ótima terça-feira, uma ótima quinta-feira também. Para você que está passando pelas rodovias da região aí, sintonizou 106,7, aqui é uma ótima programação, tem muita informação legal para você também e a gente vai desejando uma ótima viagem. Vá com prudência, viu? Saiba que você está passando pela melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. 8h34, o Rio Pretense teve uma surpresa nesta quarta-feira. E não foi a vitória do candidato Donald Trump nos Estados Unidos, não. Quer dizer, isso também foi uma surpresa. Mas essa outra foi mais local. O IPC, o Índice Geral de Preços ao Consumidor, caiu mais de 1% no mês de outubro. Entre os preços que mais caíram estão dos alimentos. Josi de Sá. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor em Rio Preto, registrou o segundo mês consecutivo de deflação. A queda nos preços do IPC geral foi de 1,13%. Puxada pelo preço dos alimentos, a deflação sinaliza uma tendência de um terceiro mês de quedas nos preços em novembro, ou no máximo uma leve inflação. O IPC foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que realiza o levantamento em parceria com as faculdades Dom Pedro II e a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Bruno Sbroge, o coordenador da pesquisa pelas faculdades Dom Pedro II, fala sobre os números desta edição de outubro. A gente teve uma deflação bastante forte nesse mês de outubro, até bastante inesperada. A gente não esperava que fosse ter uma deflação tão forte e acabou ficando na faixa de 1,13% essa inflação. Então é uma inflação realmente significativa. O grupo que mais pressionou para que houvesse deflação foi o grupo de alimentos, que ficou com uma deflação de praticamente 1,5%, 1,49% na queda do grupo de alimentação. Os outros grupos ficaram praticamente estáveis,
estáveis: despesa pessoal, educação, habitação, saúde e vestuário. O que teve, um leve aumento de 0,2% foi o transporte, que subiu um pouquinho e fez com que a deflação não ficasse ainda maior. E o que gerou aí o acumulado no ano de 2016 de 2,5%, né, na inflação acumulada do ano. E nos últimos 12 meses, a inflação acumulada está em 3%. Então são números bastante baixos, acabou vindo com um nível agora no final do ano, um nível realmente de inflação bastante baixo, bem abaixo do centro da meta, que mostra que a economia da região nossa aqui da cidade teve realmente uma queda bastante forte. A taxa de juros teve um efeito muito forte aqui na nossa região, e o fato também da gente ter alguns produtos da época, da safra, entrando nos mercados, também essa nova adequação de preços, fez com que a gente tivesse essa queda bastante forte no grupo dos alimentos. O IPC da terceira idade apresentou uma deflação ainda maior, já que os alimentos pesam mais no bolso desta faixa etária. O IPC da terceira idade ficou ainda mais forte a deflação, porque como os preços do grupo dos alimentos foi o que mais registrou variação, o que mais registrou queda, e para a terceira idade a alimentação é mais essencial, então tem um peso maior no IPC da terceira idade, eles ficaram com uma deflação de 1,76%. Só o grupo de alimentação dentro da terceira idade ficou com um recuo de 2%. Então é bem significativo. Como a deflação do grupo deles foi bastante grande, no acumulado do ano eles estão com 1,23% de inflação. Também é muito baixo, é bem baixo. E no acumulado de 12 meses, o grupo da terceira idade está com 1,75% acumulado. Então, também mostra que mesmo nos últimos 12 meses eles estão com um nível bastante baixo. Rio Preto tem aí construiu uma certa fama de ser uma cidade mais aprazível com os idosos, com a terceira idade, e esse índice inflacionário, que nada mais é do que acaba medindo um custo de vida, está bem comportado para a terceira idade, então é uma boa notícia e alivia um pouco o estresse aí de fazer compras no mercado, e cada vez com uma conta maior. Então a gente começou a ter uma reversão no mês de outubro dessa conta no mercado. Bruno falou sobre os 10 produtos que tiveram as maiores quedas nos preços, tanto no IPC geral quanto no grupo de idosos. A gente teve no grupo de alimentação, a gente sempre registra as 10 maiores quedas, né, e os 10 maiores aumentos. As 10 maiores quedas sempre tinha bastante produtos de variados grupos. Dessa vez ficou o grupo só de alimentação que dominou as 10 maiores quedas. Então, entre os 10 maiores, por exemplo, a gente tem leite pasteurizado, arroz, feijão e ovos. São produtos aí de primeira necessidade para a família. Então isso pesou bastante. Mas se for colocar na ordem, leite pasteurizado, abatidos, arroz, linguiça fresca, feijão, acém, manga, ovos, leite em pó e biscoito de água e sal na terceira idade. E no IPC geral, o IPC sem ser o da terceira idade, também nas 10 maiores quedas, também só produtos de alimentos. Leite pasteurizado, abatidos, arroz, linguiça fresca, feijão, acém, manga, ovos, leite em pó e biscoito recheado. Então, tanto no IPC da terceira idade como no IPC geral, a gente tem entre as 10 maiores quedas, 10 produtos de alimentação e alguns como arroz, feijão, leite e ovos, bastante importante aí na dieta alimentar. A deflação registrada nos 2 últimos meses deve deixar a inflação do ano abaixo do centro da meta. O coordenador da pesquisa fala das perspectivas. É esperado que a gente vá manter uma inflação bastante baixa nos próximos meses e fechar com ela também bastante baixa nesse ano de 2016 até dezembro. A situação econômica, ela criou um certo véu de imprevisibilidade que deixa com que a gente não possa falar muita coisa a respeito do que vai acontecer. O que é perceptível é que o 13º esse ano, como já foi ano passado, mas esse ano acho que vai ser ainda mais, ele vai ser utilizado muito mais para pagamento de dívida do que para presente de final de ano, viagens e autorrecompensas, né? Não vai virar consumo, vai virar ou poupança, a tendência é que vire ou poupança ou pagamento de dívidas. E com isso o próprio cenário do comércio está bastante pessimista com relação a esse ano, eles não têm uma visão de que vão conseguir uma grande ampliação. E como a gente teve uma deflação muito forte nesse mês de outubro, quando vem um número com essa grandeza no mês, é sinal de que alguma adequação muito grande está sendo feita na economia. A nossa cidade deve estar procurando aí um nível de preços interessante aí para
para que ela consiga otimizar a venda e ser bom para o consumidor ao mesmo tempo, mas estamos com dificuldades porque a renda caiu muito, a renda do cidadão, das pessoas, do trabalhador, do aposentado, teve uma variação muito grande e a gente ainda não achou esse ponto de equilíbrio onde os preços vão ficar estáveis. Então, nos próximos meses, provavelmente, a gente ainda vai ter alguma variação de inflação, pode ser que tenha até mais um terceiro mês de deflação ou uma inflação aí, mas creio que bastante baixa. Não acho que o 13º vai influenciar aumento de preços no final do ano ainda, até porque o termômetro, que é geralmente para o final do ano, que é o Dia da Criança, também não foi aí muito animador. A divulgação do IPC geral e da terceira idade é mensal. São realizadas cerca de 20 mil cotações de preços para a faixa de renda familiar de 1 a 30 salários mínimos. A pesquisa completa está disponível no portal Rio Preto, site oficial da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br, na página da Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, no setor de estudos socioeconômicos. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Saúde. 8h42 agora. Atenção, homens que trabalham e dão essa desculpa para fugir do consultório médico, viu? Então atenção você aí. Hoje tem noite preventiva em saúde do homem em 2 bairros, no Rio Preto e Jardim Felicidade. Calma que o horário é alternativo e justamente para você não dar desculpa para faltar, não. O atendimento começa às 5 da tarde e vai até às 8 da noite. Durante esse tempo, os homens poderão fazer consulta com um urologista, com dentista, ferir pressão arterial, medir a glicemia e fazer exames para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais, além de atualizar o calendário vacinal. É simples, é só ir até a UBSF em um desses bairros, repito, Rio Preto e Jardim Felicidade, portando os documentos pessoais e o manual Vivendo com Qualidade. Essa também é uma ação que faz parte do Novembro Azul, que quer conscientizar os machões de plantão aí sobre a importância do exame para a prevenção do câncer de próstata. Aliás, essa é uma doença que tira a vida de milhares de homens todos os anos no Brasil. Só em 2016 estima-se que esse número chegue a 13 mil. Por isso, detectar o quanto antes o câncer de próstata é importante, porque existe tratamento e ele é eficiente. Mas quem pode explicar melhor tudo isso é um urologista. A Letícia Greco conversou com um. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para todo o ano de 2016 é de 61 mil novos casos da doença. Para incentivar o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o movimento Novembro Azul realiza diversas ações de conscientização durante todo o mês, a começar pela prevenção. Segundo o urologista Antônio de Paula e Silva Júnior, 2 exames são fundamentais para prevenir o homem do câncer de próstata e de outras 2 doenças ligadas a essa glândula exclusiva da população masculina. Existem 3 doenças na próstata. As inflamações, que são tratadas com antibiótico, anti-inflamatório, a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata a partir dos 40, 45 anos, e o câncer de próstata. Nunca a hiperplasia prostática benigna se transforma no câncer de próstata, mas eles podem acontecer ao mesmo tempo. Daí a importância de se fazer o exame preventivo do câncer de próstata, que seria o exame de sangue, o PSA, o antígeno prostático específico, e o toque retal, porque são nesses exames que você vai detectar qual é a doença que está atingindo a próstata. Quando você faz só o toque retal, você tem lá a chance mais ou menos de deixar passar despercebido 40% dos exames. Quando é só o PSA, 20%. Quando você faz os 2, toque retal e o PSA, naquele paciente que tem o câncer de próstata, quando você está fazendo a avaliação diagnóstica, só 8% passa despercebido. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico em 92% dos casos. O câncer de próstata é considerado uma doença dos homens da terceira idade. Isso porque, segundo dados do INCA, cerca de 3/4 dos casos acometem homens com mais de 65 anos. Mas a prevenção deve começar a partir dos 40 anos com um exame de antígeno prostático específico, mais conhecido como PSA.
De acordo com o médico, esses exames devem ser feitos anualmente, já que quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de cura. Segundo o urologista, em alguns casos, o câncer de próstata apresenta sintomas semelhantes aos da hiperplasia prostática benigna, o que torna o exame preventivo ainda mais importante. Se você fizer o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 100%. Então, os sintomas nem sempre são específicos do câncer de próstata. Quando não, esses sintomas são brandos que às vezes a pessoa nem percebe. O que acontece é que a hiperplasia benigna dá alguns sintomas, que seriam os mesmos do câncer de próstata, que é o jato urinário fino e fraco, a hesitância quando vai urinar, a sensação de resíduo pós-urinar, que dá a impressão de que sobrou um pouco de urina dentro da bexiga, o gotejamento de urina após a micção. Então, isso todos são sintomas. A dor na região da bexiga, a dor ao urinar, o fato de levantar várias vezes à noite para urinar, ou mesmo urinar várias vezes durante o dia. Tudo são sinais e sintomas que podem acontecer, tanto na hiperplasia benigna quanto no câncer de próstata. Então, o que a gente faz? Para identificar um e outro, se é um ou outro, é fazendo o exame preventivo mesmo. Os tratamentos para o câncer de próstata consistem na cirurgia para a retirada da glândula ou na radioterapia. A indicação de cada uma delas deve ser feita pelo médico, como o urologista Antônio Silva Júnior explica. Alguns casos, em pacientes muito idosos, em que você vê que as alterações não são muito importantes, você não precisa nem fazer uma cirurgia ou a radioterapia, você faz só o acompanhamento. E naqueles casos em que há uma indicação de indivíduos mais jovens, que têm uma expectativa de vida grande, se faz o tratamento cirúrgico, que consiste na retirada da próstata, ou a radioterapia. A indicação de um e de outra dependendo do quadro clínico da pessoa. Por exemplo, se o sujeito tem um problema cardíaco importante e tem um risco cirúrgico muito grande, é melhor que não se faça cirurgia, que faça radioterapia. Porque a expectativa de cura de uma e de outra é praticamente a mesma hoje. O médico também destaca que, com o avanço das técnicas da cirurgia de retirada da próstata, as sequelas dos pacientes são menores. Nos momentos pós-operatórios, nos primeiros meses, ele vai ter, de alguma forma, um pouco de incontinência urinária e até dificuldade de ter ereção peniana. Que, com o passar do tempo, como as técnicas cirúrgicas hoje são mais aprimoradas, esses dois quadros, que é de incontinência urinária e dificuldade de ter ereção, assim, reduziu muito o quadro desses dois problemas. Pode existir, mas hoje num número bem menor do que era antes. Isso é até importante frisar, porque muitos homens ficam com medo de se submeterem à cirurgia e até mesmo de fazer o exame de toque, primeiro por preconceito, também por medo, exatamente pensando nisso. E hoje os tratamentos, houve uma redução acentuada desses dois problemas que antes, no passado, existiam. Vale lembrar que as unidades básicas de saúde do Jaguaré, Parque Industrial, Vetorazo, Vila Toninho e Santo Antônio contam com o programa Saúde do Homem, que oferece à população masculina atendimento clínico diferenciado com foco na prevenção de DSTs e doenças da próstata. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Repetindo então, como a gente informou aí, são 61 mil casos por ano no Brasil, cerca de 13 mil mortes. É muita coisa para um exame que é muito simples, fácil detectar a doença e que tem tratamento. Então, é uma questão de se conscientizar também e deixar esse machismo de lado para fazer o exame. 8h49. Trânsito. A gente vai conversar ao vivo agora com a Josi de Sá, que está em algum ponto da cidade, para falar sobre o trânsito. Bom dia, Josi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, a gente deu um giro aqui pelo centro de Rio Preto, passamos aqui pelas principais ruas aqui, Silva Jardim, Voluntários, Antônio de Godoy. O trânsito aqui está tudo tranquilo, né? Aquele momento de abertura do comércio, então não tem nenhuma diferença aí, nenhum congestionamento, nenhuma interdição importante aqui. Porém, eu voltei aqui para Andaló, né, que a gente noticiou anteontem, para alertar novamente os motoristas que as obras aqui dos corredores de ônibus, elas continuam, né? Hoje já está mais tranquilo, acredito que as informações aí, elas valeram, né? Porque hoje o congestionamento está menor, o movimento está menos intenso, os motoristas já estão aí
se ligando nessas obras aqui, que agora elas estão pegando mais de 4 quarteirões, e já estão fazendo seus desvios, então diminuindo o fluxo aqui. Mas mesmo assim, nesse horário aqui já tem um movimento mais intenso, trânsito um pouco mais parado aqui na Avenida Alberto Andaló, a partir do cruzamento com a rua Saldanha Marinho e até a Delegado Pinto de Toledo, né? No sentido aí, Washington Luiz, centro, né? Bairro centro aqui, sentido rodoviária. Então fica aí novamente esse alerta para os motoristas, porque aqui agora eles estão fazendo recriamento, tem máquinas pesadas, tem a sinalização, está apenas com meia pista desse lado funcionando. Então é para os motoristas ficarem ligados nisso e fazerem seus desvios necessários para evitar esse trânsito mais pesado aqui. Então, por hoje é só. Ok, então, informações para os motoristas aí da Avenida Alberto Andaló, que está com meia pista interditada em alguns trechos aí, o pessoal precisa ficar atento. A Badibacite também está totalmente interditada em alguns trechos. O pessoal precisa ter paciência, porque essas obras precisam ser feitas para melhorar a vida do Rio Pretense e de quem visita a nossa cidade também. Então é só uma questão de paciência e tempo para que tudo termine e tudo volte ao normal. Agora são 8h52. Bom, vítimas de violência e preconceito ganharam mais um canal para fazer denúncia em Rio Preto. É um número 0800 criado pela Secretaria de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia. Josi de Sá. Se algum munícipe tiver conhecimento de algum caso de violação de direitos de pessoas com deficiência, mulheres, ou de racismo, discriminação ou preconceito em Rio Preto, pode denunciar pelo telefone 0800 770 2141. A Secretaria de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia ampliou a ação do seu Disque Denúncia e a secretária Eni Fernandes explica como funciona o serviço, que é gratuito. Esse serviço do 0800 é uma forma da gente facilitar a população a fazer as denúncias tanto de uma pessoa com deficiência como de uma mulher que está sofrendo violência, ou alguém que está sofrendo algum tipo de preconceito racial ou por identidade de gênero, enfim, né, as pessoas, tanto nessas 3 áreas, né, podem estar fazendo as suas denúncias aqui no 0800. Haverá um encaminhamento para os serviços aqui da própria secretaria e para os serviços da nossa comunidade de São José do Rio Preto. Então, as pessoas primeiramente vai ser atendido aqui mesmo na secretaria, se for, vamos supor, uma pessoa com deficiência que está sofrendo algum tipo de agressão e ela precisa de ajuda. Então ela vai ter em primeiro lugar ajuda aqui da Secretaria da Pessoa com Deficiência e, se necessário, ela vai ser encaminhada para outros órgãos da Secretaria da nossa sociedade. Qualquer tipo de violência que a pessoa sofra, né, ou de preconceito, ela pode estar denunciando para o 0800 702 141, que haverá sempre uma pessoa no período comercial disponível para atendê-la e também para encaminhá-la para os serviços específicos que nós temos aqui na secretaria, ou, se nós não tivermos, encaminhar para a comunidade. A secretária falou sobre os motivos que estão levando ao aumento de casos de denúncias recebidas na secretaria, o que para ela se deve também ao trabalho que incentiva a denúncia e promove o atendimento multidisciplinar aos casos. Infelizmente, as denúncias têm nos chegado muito em maior quantidade. Eu diria que nos últimos anos nós temos mais que triplicado o número de atendimento aqui no Centro de Referência e Atendimento à Mulher. A meu ver, tem 2 causas. A primeira é a divulgação do próprio serviço, porque muitas mulheres procuram espontaneamente, o que ocorria muito pouco. E a outra questão é realmente uma constatação do aumento da violência contra a mulher e da violência de um modo geral. Infelizmente, a nossa sociedade, de um modo geral, ela está mais violenta. Eu acredito, e os dados provam isso, que é muito potencializado. Primeiro, por uma cultura de violência que nós temos, né? Infelizmente, a nossa cultura é de intolerância, de violência contra qualquer
diferença, uma diferença física, uma diferença intelectual, diferença de orientação sexual, diferença de pele, enfim, diferença política, né, de pensamento. Então, as pessoas estão muito intolerantes hoje, no Brasil e no mundo. Eu acho que essa é uma das causas. E a outra causa que eu avalio muito é a questão da potencialização que dá o álcool e outras drogas às pessoas externarem essa violência que está contida dentro de si. E nós temos hoje, no Brasil principalmente, uma cultura de muita tolerância com o álcool e outras drogas. Enquanto nós não tivermos, eu sou daquelas que pensam um pouco que a gente não deva, eu sou contra a liberação de álcool e de outras drogas. O álcool é liberado, a gente vê no que dá, né? E as outras drogas também. Então nós temos que, talvez não só proibir, mas acima de tudo, orientar. Antes de proibir, orientar muito a nossa sociedade, a nossa população, principalmente os pais que bebem na frente dos filhos, faz isso como uma coisa natural. O filho vê isso e fala, bom, se meu pai está bebendo, por que eu não posso beber? E é justamente na bebida que se inicia todo um processo, né, de potencialização dessa violência contida dentro de cada um de nós pela nossa cultura. As denúncias são registradas, apuradas e, de acordo com a necessidade, encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa, de acordo com a competência e as atribuições específicas. A ligação é gratuita e as informações ficam em sigilo. A Secretaria também recebe as denúncias presencialmente. O endereço é Rua Eduardo Nielsen, 420, Jardim Congonhas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, mesmo horário de funcionamento do Disque Denúncia. O Disque Denúncia atende pelo 0800 770 2141. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. Quinta-feira de sol em Rio Preto na maior parte do tempo, que provoca muito calor, que provoca aumento de nuvens mais tarde e possibilidade de chuva. Aliás, estão previstas algumas pancadas entre a tarde e a noite. A máxima hoje chega aos 34 graus. 8 horas e 58 minutos agora. Uma feira na Represa Municipal de Rio Preto irá reunir no fim do mês quase 100 artesãos da cidade. A Letícia Greco fez uma reportagem sobre isso. Se você gosta de artesanato, então anote esta dica. No dia 27 de novembro, cerca de 70 artesãos vão comercializar seus produtos na Feira de Artesanato Cultural, que será realizada no Lago 2 da Represa Municipal, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, em parceria com a Sutaco, a Superintendência do Trabalho Artesanal, e a ARNAP, Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Rio Preto. O presidente da ARNAP, Wilson Bagioli, comenta um pouco sobre a feira. Vai ter muitos produtos no artesanato, desde roupas feitas à mão, tudo a gente procura que seja feito à mão, seja feito pelo próprio artesão. Vai ter trabalhos em bambu, em metal, variados tipos, assim, que a gente costuma ver em outros lugares, vai ter aqui em Rio Preto. Isso vai ter uma parte de alimentação também. E a gente está focando mais na alimentação natural, né? Ou vegetariana ou vegana. Vegetariana e vegana também. Não vai ter bebidas alcoólicas nem refrigerantes. A gente vai partir para um lado mais natural. Ainda o doce não está confirmado, mas deve ter sim. O presidente da ARNAP, Wilson Bagioli, lembra também que o acesso à feira é livre e que os preços dos objetos comercializados são bastante variados. Nenhum artesão está pagando para inscrição e o acesso é livre. Quem estiver passando por ali pode parar, pode curtir nosso artesanato, pode adquirir nosso artesanato, o pessoal vai gostar muito. Tem essa grande variação de preços assim, mas nada exorbitante, viu? O trabalho artesanal ele tem que ser valorizado como uma peça única também.
mas as pessoas não podem ter medo que seja caro, porque é um trabalho único, né? Como é um trabalho único, às vezes pode ser mais barato, mais caro do que uma coisa industrializada, mas também não é aquele preço exorbitante, não. São todos preços acessíveis, tanto a alimentação quanto o artesanato. A Feira de Artesanato Cultural acontece no dia 27 de novembro, das 9 da manhã às 8 horas da noite, no Lago 2 da Represa Municipal. A entrada é gratuita. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 9:01 agora, este foi o Giro Rio Preto desta quinta-feira, obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã a partir das 8:30 da manhã, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública, para você que está nos ouvindo aí, vai continuar nos ouvindo, segue a nossa programação musical produzida pela Iael Costa, eu ainda volto trazendo mais informação para você, e o Giro Rio Preto, lembrando, é uma produção da equipe de jornalismo formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Josi de Sá e Letícia Greco, trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Uma ótima quinta-feira a todos. Tchau! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão rio-pretense.